Pode orar para nós. Deus, em nome de Jesus, primeiramente queremos te agradecer por essa semana, por tudo, Deus, que o Senhor fez até aqui. Obrigada, Deus, porque suas mãos estiveram estendidas sobre nós. Amém, Senhor. E concluindo, Deus, hoje o livro de Samuel, te agradecemos por tantos ensinamentos, mas pedimos que o Senhor venha se manifestar ainda nessa noite. Amém, Pai. Fala os nossos corações através da sua palavra. Usa a vida da Sandra, Senhor, que ela possa, Deus, trazer aquilo que está no seu coração para o nosso. Pai, eu te peço no poderoso nome de Jesus que os nossos corações, mente e ouvidos estejam atentos somente à sua palavra. Amém, e aquilo que o Senhor quer falar. O Senhor tem liberdade aqui, o seu Espírito Santo tem total liberdade aqui. Nós estamos aqui reunidos no teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, meninas, hoje terminamos o livro de Samuel. Vamos falar sobre o capítulo 24, mas, né, como tem toda aquela... Só um minutinho, Clarinha. Fecha a porta do meu quarto, por favor. Como tem toda aquela estrutura aqui asmática... Então, nós vamos, de vez em quando, voltar lá no capítulo 21. É assim, como eu estava falando ainda agora, né, a nossa estrutura aqui é asmática, nós lemos o Salmo, que é o meio, que é o mais importante, centro. Aí, logo acima do Salmo, vem os guerreiros de Davi, logo abaixo do Salmo também... Guerreiros de Davi. Acima dos guerreiros, que seria o capítulo 21, a gente encontra aqui a praga de Saul e o 24, a praga de Davi. Né? Ontem nós falamos da praga de Saul, agora, por fim, falaremos da praga de Davi. Vamos ler o capítulo. Capítulo 24. Davi manda contar o povo. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vê e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então, Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com os seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora, e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém o rei fez com que Joabe e seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o Rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale do território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer, continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então foram a Dan e de Dan viraram a oeste para Sidom. Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas, e dali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. Tendo viajado pelo país inteiro, eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800 mil em Israel e 500 mil em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer e ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que eu fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi. Gente, só um detalhe, né? O ofício de profeta, né? O chamado, né? Porque profeta é um dos 5 dons ministeriais. É um dos chamados dos 5 dons.
ele é muito importante, ele é muito importante. O profeta, a gente tem até medo deles, né? Mas o profeta é aquele que nos direciona, que nos admoesta, que nos traz de volta ao trilho. Um profeta de Deus, um homem usado por Deus, é uma bênção muito grande na vida dali da comunidade a qual ele pertence, né? E assim, esse vidente de Davi não significa vidente que nem a gente tem hoje, não. É que a palavra no hebraico significa profeta, significa aquele que vê, aquele que fala com Deus, entendeu? Então não tem nada a ver com o que a gente conhece como vidente. E assim, um profeta realmente é um cara que, quando ele é usado por Deus e ele é um homem verdadeiramente de Deus, ele pode salvar vidas, ele pode salvar almas. Na verdade, ele pode não. Na verdade, é esse o ofício dele: é salvar almas, é trazer almas, trazer vidas para a retidão, para que não se desvie do caminho do Senhor. Então, eu queria colocar isso porque, assim, esse dom é um dom muito especial. É um dom muito específico, é um dom muito especial. É um dom de muita responsabilidade, sabe? E, assim, quem tem no seu convívio um profeta de Deus, realmente tem um presente do Senhor, sabe? Continuando, versículo 11 e 12. Vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher eu farei. Isso é Deus falando através do profeta de Gade. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado, Gade foi falar com ele, contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra? 3 meses fugindo dos seus inimigos? Ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois ele tem piedade de nós. Olha bem isso, né? Aqui Davi colocou inteiramente a sua fé na misericórdia de Deus. Davi percebeu que pecou, que ele errou contra Deus, e ele se colocou assim, quebrantado diante do Senhor, confiando na misericórdia dele. E escolheu segundo essa confiança dele. E é isso que a gente tem que fazer sempre. É escolher as coisas segundo a confiança que a gente tem no Senhor, né? Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: pare, já chega. O anjo, viu como Davi tinha razão? O Senhor é misericordioso. No meio do seu juízo, ainda com todo motivo para descer juízo sobre o povo, a misericórdia de Deus é maior do que o juízo, do que qualquer coisa, porque o amor dele é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. E ele, no meio daquele juízo, ele parou. Ele mesmo decidiu não continuar. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi viu o Senhor que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor: só eu sou culpado, fui eu que errei. O que o Senhor quer sobre essa pobre gente? O que foi que essa pobre gente fez? Eu e minha família é que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais, que pertence a Araúna,
construa ali um altar para Deus. Em outras traduções estava eira de Araúna, que quer dizer isso, terreiro de malhar cereais. Construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu a ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão em frente a Davi e perguntou: Senhor, por que veio? Davi respondeu: eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar. Aqui as cangas deles, também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo ao rei e disse que o Senhor seu Deus, olha bem, Araúna não era israelita. No entanto, Araúna tinha tanta fé, tanta certeza daquele Deus, que ele se dispôs a dar tudo que era a responsabilidade de Davi adquirir, ele quis dar por si mesmo. Que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: obrigada, não aceito. Eu vou pagar por tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele e a peste acabou em Israel. E assim acaba a história de Davi, né? O segundo livro de Davi, de Samuel. E assim, não acabou de uma maneira, com um final feliz, digamos assim, né? Até foi, Deus abrandou a ira, mas acabou com 70 mil mortos, né? E agora a gente vai entender isso. O texto diz que o Senhor, ou seja, Javé, pediu para Davi fazer um censo. O texto diz isso, o texto aqui de Samuel diz isso, claramente. O Senhor pediu para Davi fazer um censo. Davi vai fazer a contagem. O texto que porque Davi vai realizar essa contagem, ele né, deixa assim, sem a gente entender, que porque Davi vai realizar essa contagem, Deus desceu juízo. Deus se irou, e isso foi considerado um pecado. Essa contagem, esse censo foi considerado um pecado e maldição para Davi. É de deixar a gente meio confuso, eu concordo, sabe? Porque Deus mandou e por que Deus desse esse juízo, né? Foi Deus mesmo quem mandou Davi recensear a população? E qual seria o problema de contar a população? Por que Deus mandaria a realização do censo e depois se iraria? Primeiro, tá? A ideia que Deus mandou Davi fazer um censo, quando compararmos o texto com Crônicas, olha como é que é importante nós conhecermos a palavra. Não os textos isoladamente, fora de contexto até. Quando comparamos o texto com Crônicas, Crônicas vai contar a mesma história. Crônicas conta a mesma história, a história de Davi. Só que não contada por um historiador davídico, né? Eu vou ler com vocês esse texto. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, de 1 e 2, versículos 1 e 2. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e traga-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Aí está uma contradição bíblica? A Bíblia se contradiz? Não. A Bíblia não se contradiz.
A Bíblia não tem um texto que desmente outro, isso não existe. Existe sim momentos diferentes que as histórias são contadas. Prestem atenção. No segundo livro de Samuel, fala que Deus pediu para Davi contar. E agora, em Crônicas, fala que foi Satanás que pediu para Davi contar. E aí? Essa é uma dúvida interessante. É uma questão textual muito interessante. É uma questão textual, não uma contradição, ok? E graças a Deus a gente tem crônicas para nos ajudar. Porque Crônicas é a história de Davi, contada muito tempo depois de Davi. Nós temos duas escolas de redatores aqui. Duas culturas diferentes relatando o texto de Davi. Primeiro, os que escreveram primeiro e segundo livros de Samuel, que é um autor davídico e que faz parte da história de Davi. Foi contemporâneo, tá? Esse texto foi contado com Davi vivo. Esse texto foi contado de forma contemporânea com a existência de Davi. Essa história foi muito provavelmente escrita perto dos acontecimentos reais da vida de Davi. E quem escreveu o livro de Davi faz parte de uma época da cultura de Israel e da construção teológica de Israel. Tá? Isso é muito importante. Naquela época, a construção teológica do povo de Israel ainda estava em andamento, estava no princípio, tá? Em que a ideia de um adversário maligno como Satanás e esse mundo espiritual, tá? Ainda não existia. Se a gente parar para ver, em momento nenhum nesse livro e nos livros anteriores da Bíblia é falado do mundo espiritual do maligno, de Satanás como alguém que é o inimigo de Deus, tá? A construção teológica de Israel foi progressiva. A revelação de Deus é uma revelação progressiva. Isso é até hoje, né? Deus nos revela as coisas de modo progressivo. O povo foi aprendendo sobre Deus ao longo da história. Então, na época em que o texto de Samuel foi escrito, o povo ainda não tinha uma construção teológica a respeito de Satanás e o mundo espiritual adversário e inimigo. Eles vivem num conceito que tudo que acontece vem de Deus. Deus é soberano sobre tudo. Realmente, Deus ainda é soberano sobre tudo. Mas hoje a gente entende o mundo espiritual do inimigo. E que o inimigo tem ascendência em algumas situações, e principalmente na mente de algumas pessoas que não estão com Jesus, não é verdade? Deus é soberano sobre tudo. Então, nessa leitura davídica, né? nessa contextualização dos livros de Samuel. Então, o bem vem de Deus, o mal vem de Deus, tudo vem de Deus, é Deus e Deus, só Deus. Só que Satanás já existia. Satanás já estava na Terra. Tá? Mas esse entendimento ainda não tinha chegado ao povo de Israel sobre o inimigo das nossas vidas, o inimigo de Deus. Então, no entendimento do escritor de 2 Samuel, essa maldade veio do próprio Deus. Dá para entender? Essa maldade toda era só de Deus. Satanás ali não tinham entendido ainda isso. Essa é a cultura davídica da Escritura. Depois nós temos o cronista. Os cronistas, que são quem escreveram primeiro e segundo livro de Crônicas, são bem posteriores a Davi. São da época do exílio da Babilônia. São pós-exílicos. Temos toda a história de Israel, o exílio da Babilônia, e depois do exílio temos os cronistas. Quando Israel chegou à Babilônia,
eles tiveram contato com muitas outras espiritualidades. E a construção teológica de Israel foi mudada. Agora eles entendiam que, além de Deus, existiam inimigos espirituais, como Satanás, o adversário. Então, quando o cronista, que não era davídico, escreve a história de Davi, ele está em outro ponto da história. Agora, quando ele olha para trás, ele percebe: opa, e foi Satanás quem fez aquilo. Aquilo não foi Deus, porque Deus se irou. Se Deus se irou contra aquilo, só pode ter sido quem? O inimigo de Deus, que mandou fazer. Então, a construção teológica do povo mudou. Não é a Bíblia quem errou. A construção teológica, a construção da teologia, tá? Do povo de Israel, ela mudou, ela foi crescendo, ela foi sendo amadurecendo, né? Foi sendo revelada. Deu para entender? Tá dando para entender até aqui? Graças a Deus nós temos crônicas, porque esse momento foi algo de Satanás, que tem o censo, né? Essa contagem, esse censo, foi algo que Satanás tentou Davi. Ou seja, foi algo que veio de uma tentação maligna. Não foi o próprio Deus quem pediu para fazer o censo. Aí continua a pergunta, né? Qual é o problema de se realizar um censo? A gente realiza censo no mundo moderno. Qual é o problema quanto a isso? Aí nós vamos ver que o problema do censo é muito mais sério. O problema não é exatamente a contagem, o censo. O problema é quem está mandando fazer o censo. É o coração de quem está executando o censo. Porque é como se Davi estivesse dizendo assim: quantas pessoas eu tenho? De quantas pessoas eu sou dono? Eu quero contar ao povo para saber de quantas pessoas eu sou o Senhor. O coração de Davi ali não foi inteiramente com essa ação, não foi um coração de Deus, né, naquele momento. Ele se deixou levar pela vaidade, pelo domínio, pelo poder. E quem é que paira sobre tudo isso? É o inimigo. Então o coração dele se deixou levar por quem? Pelo inimigo. E ainda existia a cultura da escravidão nesse povo, porque tinha lá os que eram encarregados dos trabalhos forçados. Então, quando Davi pede um censo, o problema não era saber quantas pessoas existiam no reino de Deus. O problema talvez estivesse no próprio coração pecador de Davi, em dizer: eu quero saber o tamanho do meu poder, de quantas pessoas eu sou Senhor. Na verdade, todas as pessoas de Israel tinham um Senhor e não o Senhor, entendeu? Eu quero saber em quantas pessoas eu mando, eu quero saber como está a minha glória e não a glória de Deus. E ele descobre isso. O censo é realizado e ele descobre que existem 800 mil homens combatentes em Israel e 500 mil homens combatentes em Judá. Eram mais de 1 milhão de pessoas disponíveis para a guerra. Isso foi uma informação muito importante para Davi. Agora eu posso esmagar os meus inimigos, pois eu tenho a força. Este foi o problema deste censo. Entenderam? Foi este o problema do censo. O problema estava na motivação que Davi foi levado a fazer esse censo. Olha como é importante a motivação que nos leva às coisas. Às vezes o nosso coração tá
até um coração voltado para o Senhor, mas a gente se deixa motivar por coisas que não têm a ver com o Senhor para realizar algumas coisas. E aí a gente quebra a cara, porque aí a gente sai da vontade do Senhor, a gente sai do plano do Senhor. Inclusive, a gente tem orado muito por isso, né? Sobre decisões, se são motivadas por Deus ou não, né? O censo de Davi não foi somente contar o povo. O problema deste censo estava no coração de Davi, em ver qual era o tamanho do seu próprio poder, de quantas pessoas ele era o Senhor. Isso foi um pecado. E por causa disso, a praga vem. No versículo 11, Davi escolhe cair na mão do Senhor. Davi reconhece a misericórdia de Deus e escolhe a praga, que mata 70.000 pessoas. Mas quando o anjo chega perto de Jerusalém, Deus teve misericórdia. Não é que Davi estava certo? Deus teve misericórdia. Davi conhecia o Senhor, Davi tinha um coração, na essência do coração dele mesmo, um coração segundo o Senhor, né? Era um homem segundo o coração de Deus. Ele às vezes se perdia. E é muito interessante que quando eu falo sobre pecar, né? Eu sempre falo a metáfora do pescador, né? Que a gente não é pescador porque pesca uma vez ou outra. A gente não é pecador porque Jesus morreu na cruz e levou nossos pecados. E Davi também não. Davi, ele pecava, mas ele se recompunha, né? E a praga cessa, 70.000 morrem. Temos aqui o pecado de Davi contra Deus. Lembram do capítulo 21 que eu tinha falado lá, há uns dias atrás? Que foi necessário para espiar Israel diante dos gibeonitas. O que foi necessário? A morte. A morte foi necessária para que houvesse expiação. Aqui a mesma coisa vai acontecer, só que agora Deus vai prover animais para isso. Deus adia seu julgamento provendo animais. No versículo 18, a gente lê que Gate diz, né, para construir um altar na eira de Araúna. E este monte, lá em Crônicas, a gente descobre que é o Monte Moriá. O monte de Deus é aonde Isaac foi quase foi sacrificado por Abraão, onde Deus proveu o cordeiro para si, né? E livrou Isaac da morte. Aonde Davi vai oferecer os sacrifícios agora. É o monte onde o templo será construído por Salomão. E os sacrifícios serão oferecidos lá por muito e muito tempo. É um monte onde Deus providencia a salvação para todo o povo de Israel. E Davi prepara o sacrifício. Ele compra o monte e o dono do terreno manda que Davi pegue o que quiser, inclusive a terra. E Davi faz questão de pagar por tudo, pois não fará holocaustos ao Senhor que não lhe custem nada. Davi tinha entendimento das coisas, né? Ele de vez em quando resvalava, mas ele tinha entendimento das coisas. Da honra, ele queria isso é honrar o Senhor. Para que Deus cessasse sua ira com Israel, foi preciso sangue, porque o pecado é feio, é desastroso. O pecado custa sangue. E aí, eu gostei dessa leitura aqui, olha. A questão é esta. A peste cessa por causa do sacrifício. 70.000 pessoas morreram. Mais pessoas merecem morrer. Mas, em vez disso, um animal morre em seu lugar. E ainda é sangrento. É brutal, mas é um animal morrendo no lugar das pessoas. Esta é a misericórdia de Deus. E este foi o julgamento de Deus sendo adiado até a vinda de Jesus. Olha que coisa linda. O julgamento de Deus sendo adiado até a vinda de Jesus, quando finalmente ele foi cumprido. Em 2 Crônicas 3:11, a gente lê o seguinte: então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá.
aonde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, local escolhido por Davi. Na verdade, o local escolhido por Deus, né? O mesmo monte onde Isaac seria sacrificado e Deus proveu o cordeiro. Agora, os sacrifícios de Davi, os animais em holocausto, tudo isso salvou a Israel. No Novo Testamento, João Batista declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O livro de Samuel termina assim, com Davi oferecendo sacrifícios para pedir perdão. Porque esta é a nossa realidade e necessidade. A humanidade é miserável pecadora que merece morrer, como os filhos de Saul e como o povo de Israel. Mas, graças a Deus por este mas Jesus Cristo pagou pelas nossas dívidas na cruz do Calvário. E a morte foi feia, foi cruel, foi sangrenta, foi brutal. Mas o sacrifício de Jesus nos resgatou e nos salvou e nos trouxe vida nova. O livro de Samuel termina com necessidade de salvação. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Todo o Antigo Testamento aponta para um só lugar, mais uma vez eu digo isso. Aponta para a vinda de Jesus Cristo. Nós começamos o primeiro livro de Samuel com uma grande promessa, que Davi seria o grande rei de Deus, que solucionaria tudo, que Davi era o ungido de Deus, que graças a Deus Davi veio, né? Essa era a grande promessa no primeiro livro. Nós terminamos agora o segundo livro de Samuel constatando: Davi não deu conta. Ele não deu conta. Ele era só um homem como eu, como vocês. Davi não corrigiu tudo. E no segundo Samuel, o segundo livro de Samuel termina com um pedido de perdão, com sacrifício sendo feito, dizendo: Senhor, precisamos de ti. Precisamos de um Salvador. Precisamos que alguém venha. Por isso, toda a história de Davi clama pela vinda do Messias, de Jesus, o nosso Messias. O Messias perfeito. E é para este lugar que toda a história de Davi aponta. E como é mostrado para a gente nas profecias de Davi, da descendência, da linhagem de Davi, nós temos o nosso leão da tribo de Judá, da tribo de Davi, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para nos perdoar, que morreu na cruz para nos salvar, que através do seu sangue nós temos certeza que um dia habitaremos na casa do Altíssimo, que habitaremos na destra do Pai, que habitaremos junto ao Senhor, graças a esse sacrifício. Então, gente, mais uma vez, como eu disse ontem, que tenhamos cuidado quando der aquela vontade de pecar, que tenhamos cuidado e que tenhamos responsabilidade com as nossas ações, porque o preço foi muito alto, o preço pago foi altíssimo. E era isso que eu queria falar. Terminamos o livro e espero que eu tenha conseguido ser fidedigna nessa exposição desse livro e dizer que foi uma alegria poder estar com vocês esse tempo todo, esses meses, trazendo uma história tão linda que sempre falou muito ao meu coração, que é a história de Davi, o predecessor do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que aponta para o Senhor. Ainda temos um tempinho para falar. Podem falar. Vai cair. Faltam 2 minutos. Não, Sandra, foi incrível tudo isso. Esse texto hoje falou muita coisa comigo, em muitos aspectos. Desde quando você falou que ter um profeta é um presente de Deus, eu que convivi muito com, posso te dizer que esse é um dos grandes presentes que Deus dá. Mas tem muitas observações sobre a vida do profeta. A vida do profeta é solitária. O profeta ele não pode se misturar. E o profeta ele não é bem-vindo onde tem pecado.
porque Deus revela para ele e ele tem que falar. Então, é um dom, mas posso dizer que sem dúvida nenhuma é um dom, um dos mais difíceis que tem, assim, porque é uma responsabilidade muito grande, é um preço muito alto que eles pagam por isso. É impressionante, eu vi assim, o preço de santidade, o preço de compromisso de entregar exatamente o que Deus mandou entregar. Exatamente isso que você está falando, exatamente isso. É uma responsabilidade muito grande, assim, você falar para a pessoa, Deus mandou te dizer isso é Deus. Meu irmão falava uma coisa assim, Deus manda dizer, se não for Deus, você volta aqui e fala comigo. Se não cumprir, você volta aqui e fala comigo. Cara, tem que ter um nível de intimidade, assim, tipo, muita certeza que era Deus falando. Santidade. E essa intimidade a gente só consegue. O primeiro pressuposto de toda intimidade com o Senhor é a santidade. Porque o pecado afasta a gente dele. Né? E o meu irmão, ele levava essas coisas muito sérias. Por exemplo, meu irmão não ia à festa que tinha bebida alcoólica, pra você ter noção. Podia ser uma festa da minha família, assim, que né, a maioria da minha família, parte da minha mãe, bebe. Ele não ia na festa. Se ele fosse, ele ia cedo, saía cedo, só pra cumprimentar todo mundo e ele não ficava. Mesmo amando a família toda. Mas ele falava, não posso me misturar, não posso... se fosse o dia que ele fosse pregar, então ele não ia de jeito nenhum. Entendeu? Voltamos. Sempre tinha um jeito de dar uma treta e acabava dando problema. E ele falava, eu não posso ir, Manuel. Não posso ir porque eu acabo trazendo peso pra minha vida. Que coisa, né, gente? Que homem de Deus, né? Por isso que ele não podia ficar muito tempo aqui, Manu. Não. Mas assim, o meu irmão, ele viveu muito, tão intensamente tudo. Sabe? Que, eu acho que a alma dele já tava velha, sabe? A alma dele tava velha. É galardão, a morte dele foi galardão pra ele, sabe? Não, pra ele, eu falo, ele sempre foi mais esperto que eu. Ele foi embora primeiro e só me deixou aqui pra me lascar. Mas pra ele foi lucro, entendeu? E assim, isso ensinou muito, sabe? O ensinamento, o legado, ele é um negócio assim, hoje, além de eu ter ele como exemplo, eu tento reproduzir aquilo que ele fazia, você entende? Que coisa boa. Antes eu era muito mais, menos talvez, eu sempre fui muito, mas eu era menos que ele, assim, tipo, tinha coisa que eu falava, meu irmão tá exagerando, sabe? Não precisa disso tudo. Hoje em dia eu tento reproduzir, entendeu? Porque deu certo, né? Você é o exemplo, né? E assim, você olha pra trás e vê, gente, é assim. É isso. Entendeu? Tipo assim, a família falava mal dele, pô, não fica aqui, a gente não tá fazendo nada demais, sabe? E ele era às vezes muito massacrado por isso. Mas, cara, na hora que o bicho pegava, era pra ele que o pessoal ligava pra expulsar demônio. Na hora que chamava um monte de gente pra expulsar demônio e não conseguia, era pra ele que a gente ligava. Entendeu? Então, assim, não negociava, mas tinha autoridade. Por isso que não negociava. Por isso que tinha autoridade, porque não negociava. Entendeu? Então, assim, eu aprendi muito, 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 muito isso com ele, sabe? Às vezes eu sou firme, as pessoas às vezes acham, pô, mano, ela tá exagerando, assim. Mas da escola que eu vim, funcionou assim. Entendeu? Da escola que eu vim, funcionou assim. E Deus trata com cada um de uma forma muito única, né? É muito único. E é isso. Eu falo, Deus, ele vai exigir de mim algo que talvez não exija de você. Porque talvez o que ele tem pra mim, ele não tem pra você. E tá tudo bem. Entendeu? Sim, tá tudo bem. São coisas diferentes, são entendimentos até diferentes, são chamados diferentes, e inclusive entendimentos, destinos diferentes traçados por ele, né? Então, e tudo bem. Eu tento muito, 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 muito mesmo. Meu marido sabe o quanto eu sou chata, né, amor? Que às vezes, tipo assim, eu tô entre amigos, assim, tipo, pô, mas todo mundo. Não, e acabou, e tipo,
não tô nem aí se ninguém for falar mais comigo, mas todo mundo volta. Entendeu? Mas isso ao longo dos meses, do tempo, é impressionante como às vezes a gente tem medo de achar que as pessoas vão se afastar da gente, mas na verdade elas respeitam mais a gente. Na hora elas podem ficar chateadas, mas gera uma credibilidade, sabe? Sim. De testemunho, Sim. de cristianismo. Sim. Entendeu? Às vezes as pessoas até a gente tem uma filha de pastor, que às vezes ela fala, não, a Manuela não, a Manuela ela não vai topar isso, entendeu? Então, eu pretendo reproduzir, tem muita coisa para melhorar e tô trabalhando para isso. Entendeu? Melhora tudo não, que você tem que criar Maitê. Não melhora tudo de uma vez, não. Aos pouquinhos. É porque Mas senão Deus te retira, Maitê. A Maitê precisa de você. Não, leva ela junto. Eu já falei, Deus, se o Senhor quiser me chamar, tem como levar ela junto comigo, porque não quero deixar ela sozinha, não. Mas, não, tem que trabalhar, porque a gente não sabe quanto tempo falta para Jesus voltar, né? Então, é verdade. Ele pode voltar hoje ainda. Hoje ainda, que seria um belo dia. Não é? Eu já falei isso pra ele 2 vezes. Olha, seria um belo dia pro Senhor voltar hoje, mas... De ensolarado. Foram vários tópicos depois disso aí, você também citou alguns outros, até que eu me esqueci agora, mas o texto de hoje foi um texto muito bonito, um texto que me fez pensar em várias coisas, me fez pensar também na hora que você falou da revelação entre ser de Deus e ser de Satanás, né? E acontece isso, muitas vezes, mas também entendo, e acredito também que nessa passagem seja uma questão de uma revelação, uma má revelação, né? Uhum. Mas muitas vezes o mal vem de Deus, e isso é muito doido. Né? O que aconteceu com José foi propósito de Deus. Não, o que aconteceu com seu irmão. As pessoas que olharem vão dizer, mas com o homem de Deus, por que não foi salvo? Gente, só Deus sabe daquilo que ele livrou o seu irmão de sofrer aqui na terra, porque não merecia. E é isso, sabe? O que você falou de José, né? José passou todo o deserto, aquelas agruras, e olha como ele foi exaltado. Não, assim, Deus endurecendo o coração de Faraó. Moisés. Deus, né? Foi Deus, não foi o inimigo. Não. Foi Deus, sabe? Então, isso pra gente é muito difícil, porque a gente quer acreditar que Deus, entre aspas, é bom. E ele é bom. Ele é bom. Né? Só que existem propósitos. Só que a bondade dele se manifesta do jeito que ele... Sim. O propósito dele. A gente não pode... dele é soberano sobre o que a gente... Não, sobre o nosso entendimento de bom e mal. Isso é o nosso entendimento. Eu falaria, eu aos meus olhos falaria, cara, o que ele fez com José foi o bom. Né? Não posso dizer, tipo, ó, Deus honrou ele como governador do Egito, mas me filha, que perrengue pra chegar lá. Que perrengue. Entendeu? Eu não posso dizer, nossa, que legal, foi Deus que deixou ele ser, né? Deus que fez aquilo. E a coisa mais fantástica de tudo, Manu, é que tudo isso foi feito para que hoje a gente estivesse falando isso. Para que hoje a gente estivesse discutindo sobre os propósitos do Senhor. Sábado, a pastora veio aqui em casa, chegou no corredor, e ela disse para mim uma frase que o Senhor tem dito para mim nesse grupo, desde quando a gente começou a fazer, você vai lembrar quando eu falo, porque a dor, o propósito é maior do que a dor. Cara, e Deus falou isso comigo ali, eu tava sentada ali na cozinha, eu tava lendo, se eu não me engano, foi a morte de João Batista, né? Quando Jesus chorava a morte de João Batista. E ele parou de chorar a morte de João Batista para atender a galera que estava se afogando lá no barquinho. E aí, ele falou comigo, porque o propósito de Jesus era maior do que a dor que ele estava sentindo. E o nosso propósito tem que ser maior do que a dor. Nossa cruz, gente, o propósito. Ele no Monte das Oliveiras, suando sangue. O propósito. Aí ele lembra que o propósito era muito maior do que toda a dor que ele ia passar.
E aí ele, que seja feita a sua vontade, Senhor. E cara, isso dá uma pregação assim, tipo, magnífica. E é muito tremendo isso, sabe? Porque toda vez que a gente tá cansado, abatido, pensando em jogar a toalha, a gente tem que falar, respirar fundo. O propósito é maior do que a dor. E bora, e não tem jeito, e vai sangrando, e vai chorando, mas vai. Eu tenho amiga, né, que perdeu, aquela minha amiga, que tá até no grupo, que ela perdeu o filhinho dela, né, com 9 anos. O garoto sofreu desde os 5 até os 9, e aí morreu. E assim, o marido dela não consegue. Ele brigou com o Senhor e não consegue mais. Enfim. E aí, aí a gente fica pensando, é muito difícil, né, pra gente entender o propósito de Deus em levar um menino de 9 anos, né? De uma família crente, um garoto crente e tal. E aí, conforme eu estava falando com ele, da última vez que eu estive na casa dela, eu falei assim: olha, eu não sei te dizer. Eu sei um monte de coisa, mas isso eu nunca vou saber te dizer qual é o propósito dele ter levado seu filho, dele ter tirado João da gente, eu não sei. Aí veio no meu coração assim, e eu comecei a falar, né? Falei assim: e se ele te livrou, João, de ser um marginal? Se ele livrou o João de amanhã negar ele a Deus e perder a salvação. Se ele livrou o João de ser um toxicômano, de resvalar na vida, de ser um homossexual e perder, né, a comunhão, a salvação. Da manhã ele ser um idólatra e perder a salvação por negar Jesus, por idolatria, se tornar um macumbeiro, sei lá o quê. Só ele que sabe. A única coisa que a gente tem certeza é que a gente tem que fazer por onde, na nossa hora, a gente encontrar com o João. Porque o João está guardado com o Senhor. E nesse momento, quem levou o João foi Deus. Quem deu o João? Foi Deus. Quem levou o João? Foi Deus. Isso é fácil? Não, Eu não. não posso imaginar. Tá? Porque tudo são conjecturas. E se. São tudo conjecturas. São muitas limitações. Nós temos muitas limitações humanas para conseguir entender. Entendeu? E o nosso desejo é que o Senhor console, porque só Ele. Só Ele. Né? Para acalmar e fazer essa mulher e essa família continuar. Né? E eu creio em nome de Jesus que o Pai vai... Eu creio. Em nome de Jesus eu creio. Porque Ele tem um chamado para pastor. Ele tem um chamado. Enquanto o garoto estava lá naquele em São Paulo, ele longe de todo mundo, e ele só a família lá em São Paulo, o garoto tratando. O que ele fez? Ele foi fazer teologia, ele foi estudar, sabe, as coisas do Senhor. É porque machuca. Mas Deus é muito misericordioso. Ele é. Entendeu? O Senhor, Ele sabe exatamente a dor desse pai. Né? Então, e o tempo de luta, ele existe, né? Alguns são mais rápidos, outros não. Eu oro, a minha oração para ali é que um homem, uma mulher, ou uma mulher de Deus, alguém, cruze o caminho dele na hora em que Deus tocar naquele coração e fale as palavras certas para trazê-lo de volta para a igreja, sabe? E a minha oração é essa. Eu não duvido o próprio Deus falar com ele. Falou comigo antes de eu ser salva. Pois é, não duvido do próprio Deus falar com ele, sabe? Às vezes Deus leva a gente pro particular de um jeito diferente. Entendeu? E ele não usa ninguém não, ele fala com a gente Ele mesmo. fala com a gente mesmo. Então, o negócio é desse jeito aí. Agora vamos terminar. Vamos terminar? Já tem 1 hora, 49 minutos. Vamos terminar. Ora para nós, Manu. Não vou orar antes de falar minha opinião. Tá, então você vai falar sua opinião e hoje quem vai orar para nós é Antônio. Adoro as orações de Antônio. Tá de samba, canção, ora cozinha. Não, traz ele, mostra só o rostinho. A Sandra quer que você ore. Mas fala a sua opinião. Hã? A sua opinião. Sandra, eu não acho que você deve vir. Você continua, né? Deixa eu até coisa aqui. Eu te agradecer por esse momento, Pai, por essa reunião. Amém, Senhor.
Te agradecer, Pai, por esse trabalho que essas meninas estão fazendo para o Senhor, Deus. Amém, Pai. Quantas almas, quantas pessoas estão sendo atingidas por esse trabalho, quantos milagres estão acontecendo nesse grupo. Amém, E Senhor. às vezes milagres mesmo que nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Deus. Amém, Pai. Pai, eu quero te pedir em especial nessa noite, Deus, que o Senhor venha trazer de volta todas aquelas que estão afastadas, Amém, Senhor. que por algum motivo não estão participando do grupo, Deus, que não estão presentes. Que o Senhor venha trazer uma por uma de volta, Deus, Amém, que elas Senhor. tragam mais alguém, que esse grupo continue crescendo cada vez mais, fazendo, espalhando o seu amor, o teu nome, Amém, Deus, os Pai. teus milagres, Amém. e espalhando a tua boa nova, Senhor. Amém, Pai. Pai, eu quero agradecer por essa semana, te entregar nosso final de semana nas tuas mãos também, Amém, Deus, que o Senhor. Senhor nos dê uma noite abençoada, dê uma noite tranquila Amém. para Manuela, para Sandra e para todas as meninas que participam Amém, do grupo. E já entregamos a próxima semana também nas tuas mãos, Pai. Amém, Cobre Pai, nossas Senhor. vidas, Deus, com o teu sangue carmesim, com a tua armadura de Efésios, Pai. Amém, Repreende Pai, todo Senhor. mal, toda inveja, Amém. tudo aquilo que não vem do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, Te Pai. entregamos e te agradecemos, Pai, em nome de Em nome de Jesus, Senhor. Jesus. Amém. Amém, família. Amo vocês de todo o meu coração. De Beijo, verdade. Muito bom isso. Amo vocês. Um beijo enorme.